A gente continua falando de saúde porque o Brasil teve aumento de cerca de 62% nas mortes de mulheres de 15 a 49 anos por infarto, de 1990 até 2019. Na faixa etária dos 50 aos 69 anos, esse número quase triplicou, quase alta de aproximadamente 176%, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. E aí, para falar sobre esse assunto e outros assuntos, nós estamos recebendo, com muita alegria, Francisco Ítalo Duarte Kumamoto, ou simplesmente o Dr. Ítalo Kumamoto, de Princesa Isabel para o Mundo. Dr. Ítalo, bom dia, bem-vindo à Band News FM, satisfação revê-lo. É um prazer estar aqui com vocês, e principalmente porque nós vamos discutir aqui com você, com Cláudia, com os ouvintes da Band News FM, um tema tão importante, que é em parte a cardiologia da mulher, mas na verdade são temas relacionados com a cardiologia, com o coração como um todo. Então, bom dia, é uma satisfação estar aqui com vocês. E o homem é gabaritadíssimo para falar nesses assuntos do coração. Né? O currículo do cara, só para simplificar aqui a coisa, apenas membro da Sociedade Europeia de Cardiologia, membro do Colégio Americano de Cardiologia, membro da Associação Americana de Cardiologia, membro da Sociedade Europeia de Arteriosclerose, especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e é presidente em exercício do Memorial São Francisco do Instituto Felipe Kumamoto. Com um currículo desse, Cláudia Carvalho, melhor impossível para falar sobre as coisas do coração. Pois é, eu vou já começar essa nossa conversa com o Dr. Ítalo perguntando a ele por que as mulheres estão nesse espectro aí de tanto risco cardíaco. O que é que mudou? É o estilo de vida? Pô, Cláudia, é muito importante sua pergunta, e a gente poderia passar o dia todo só discutindo esse tema, né? Cardiologia da mulher. Veja bem, de um modo geral, as mulheres ainda são pouco representadas nos estudos. Então, se você pega os grandes estudos em cardiologia e analisa a proporção de mulheres que participam desses estudos, e são esses estudos que definem os nossos protocolos de assistência médica no dia a dia, então as mulheres são pouco representadas. Ponto número 1. Segundo, as mulheres não são, vamos dizer assim, elas são, eu não vou usar essa palavra, mas elas são pouco valorizadas quando procuram um serviço de assistência médica, uma urgência, em relação ao homem. Então, para o mesmo sintoma na mulher, comparando com o homem, a assistência, vamos dizer assim, é de certa forma ainda diferenciada. Por que essa diferença no tratamento, doutor? Então, muitas vezes a mulher chega com, por exemplo, chega com dor no peito. Exemplo bem clássico. E não são valorizadas naquele momento, por dor. E esse é um grande problema na mulher. E muitas vezes elas precisam procurar... Só para entender, doutor Ítalo, não são valorizadas por dor. Quer dizer, chega no... não sei, isso não é dor do peito, isso não é no coração. É no olho, doutor Ítalo? Muitas vezes, isso é literatura. Muitas vezes é dito a elas que isso é nervosismo, é ansiedade. Mas, na verdade, muitas vezes também, a gente, quando vai buscar um diagnóstico, a gente encontra um diagnóstico de uma doença coronariana na mulher. E isso, muitas vezes, a gente fala até que eles chegam a ter 5 consultas, Cláudia, 5, procuram 5 profissionais, 6 profissionais para que se chegue ao diagnóstico. Enquanto quando o homem procura o serviço médico reportando uma dor no peito, todo mundo vai achar que é infarto. Que é infarto. Então isso é um fato. Segundo, há toda uma característica de diferença no coração da mulher em relação ao homem. E tem também, veja bem, existe o chamado fatores de risco clássico. Todo mundo fala nisso. É hipertensão, é diabetes, é fumo, é vida sedentária, é colesterol muito alto, o ácido úrico muito alto e outros fatores. Mas a mulher tem características próprias. Por exemplo, a mulher ela engravida. E ao engravidar, ela pode ter alteração de pressão arterial, por exemplo, doença hipertensiva da gravidez. Mas isso é um marcador jovem que mais tarde vai refletir em doença coronária mais frequente, doença cardíaca mais frequente na mulher. Ou seja, é um fator de risco. A mulher hoje que engravida e que tem uma alteração na pressão, ela é forte candidata a desenvolver uma doença coronariana no futuro. Pronto, resposta certa, exatamente. Quer dizer, isso já é um marcador. Só que não era valorizado. Não era valorizado. A menopausa como fator também. Por quê? Porque quando a mulher entra na fase de menopausa, o que é que acontece biologicamente? Ela perde a produção de hormônios estrogênicos pelos ovários.
E quando ela faz isso, o que é que acontece? Os estrógenos, não os estrógenos que eu uso de forma, vamos dizer assim, eu vou prescrever estrógeno, não é isso. Isso é uma questão para a gente discutir. Não, aquele estrógeno natural que a mulher produz, protege o coração da mulher. E outro fator. Existem outros fatores hoje muito agravantes que você me pergunta, respondendo, voltando à sua pergunta. O padrão de atividade da mulher no dia a dia hoje, do nosso cotidiano, mudou totalmente. É uma jornada tripla, às vezes até Quádrupla. Tripla, muitas vezes quádrupla. Ela tem que dar conta do lar, ela tem que dar conta de crianças, ela tem que dar conta, muitas vezes, do estudo, muitas vezes... E às muitas vezes vezes o marido é dependente também, em várias são situações, muitas ela tem situações. que socorrer E hoje também. elas são gestoras. Isso é outro problema também. Se você analisar 100 empresas grandes, a gente só tem mulheres na direção, na alta direção, em torno de 20, 10, 15, 20%. A maioria ainda é homem. Então, elas são pouco representadas dentro da nossa sociedade, isso é um problema sério, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia vem trabalhando muito, assim como todas as sociedades cardiológicas do mundo, no sentido de implementar não só a presença mais maciça das mulheres nos estudos, mas que elas também recebam, quando procuram, uma assistência médica também de qualidade, para que a gente não fique batendo sempre na tecla de que ela precisa procurar 4, 5, 6 médicos para que possa fazer um diagnóstico de uma doença coronariana e de uma doença cardíaca. Nunca é demais lembrar que o nosso WhatsApp está liberado. Se você tiver alguma dúvida para o Dr. Ítalo Kumamoto, cardiologista, manda sua mensagem para a gente. 9911-9207, 9911-9207. Cláudia Carvalho. Eu queria saber se a tensão pré-menstrual, se ela também é um fator de risco aí para as doenças do coração, porque durante muito tempo se achou que a TPM era frescura, era uma coisa que a mulher inventava, mas aquilo não tinha... não era razoável cientificamente, e depois ficou comprovado cientificamente que TPM existe sim, que muitas mulheres ficam estressadas e sofrem com isso, que é uma variação hormonal, enfim, que leva a alterações psicológicas também. TPM também pode contribuir para problemas coronários? Eu vou ser mais amplo na minha resposta. Qualquer alteração biológica, fisiológica, vamos dizer, exacerbada, e a TPM é uma situação dessa, se transforma num fator de risco. Por quê? Porque, como se fala, não, fica ansiosa. Não é que fica ansiosa, não é que está... Tem uma palavra ainda pior, que é piripaque. Isso é piripaque, não existe isso. O que existe é um sintoma, e a gente tem que valorizar como sintoma e procurar, na base fisiológica, o que aconteceu. Então, sim, sempre que há uma alteração hormonal, há também uma alteração em termos de fator de risco. E as mulheres são as que mais passam por essas alterações. Nós homens não temos tanto, né, doutor? As mulheres é que sofrem mais com essa... Não, os homens têm outros fatores, né? Não, mas não com a mesma intensidade que a mulher. A mulher hoje tem os mesmos fatores do homem, mais os fatores específicos da mulher, como eu já falei. Então ela sofre mais. O risco é maior. Ela sofre mais. Portanto, que elas têm um risco maior. Tudo, a mulher em sofre tudo. mais. É impressionante. Meu Deus do céu. Exatamente. Isso é um ponto que acho que a nossa sociedade tem que refletir. Agora, algo positivo é que também os dados científicos mostram que as mulheres procuram mais os médicos, as mulheres são mais susceptíveis ao tratamento do que os homens, né? Eu tenho estatística sobre isso. Quando tem 20 pessoas agendadas no meu consultório, 14, 15 são mulheres. 14, 15 são mulheres, 5 são homens. 70%. Então, as mulheres procuram realmente mais o consultório, elas procuram mais cuidado, mas do ponto de vista cardiológico, evidentemente que isso está mudando, a gente tem consciência da necessidade dessa mudança, mas elas são pouco representadas nos estudos e são, de uma maneira, tem um olhar diferente quando elas procuram a gente do cardiologista de um modo geral, assim como também a medicina como um todo. A minha também, a minha é um exemplo, a minha acabou de vir do cardiologista agora, passou lá agora, foi lá, porque tá com problema sério também de pressão alta, hipertensão, colesterol, descobriu agora, o negócio tá sério lá. Mas, doutor, chegam perguntas aqui dos nossos ouvintes já, viu? Vamos lá. Primeiro, o ouvinte, o Endre, manda mensagem pra gente, nosso ouvinte todas as manhãs, diz o seguinte: o médico de verdade, o cientista de verdade leva em consideração o aspecto social, como o doutor Kumamoto faz. Meus sinceros respeitos ao trabalho do doutor e pela forma de pensar inclusiva. É a mensagem do ouvinte Wendry. Aparecida de São José pergunta o seguinte: o que a gente come interfere nos problemas de coração? Seria apenas pelo consumo dos produtos industrializados? Olha, Aparecida, aqui, importante demais sua pergunta. Nós estamos trabalhando muito para que as pessoas usem o mínimo possível os produtos industrializados. Não só o homem, não só a mulher, mas também o homem como um todo. Ou seja,
temos que trabalhar muito para que você use produtos naturais que são ricos em vitaminas. E aí entra também um outro detalhe que a gente pode discutir em seguida, porque os produtos naturais que você encontra nas feiras livres de João Pessoa contém tudo que você precisa, tudo, com todas as vitaminas, todos os sais minerais. Agora, o que você come tem implicação nas doenças cardiovasculares? Muito, muito. Por quê? Porque quando você come gordura saturada e alimentos, vamos dizer assim, fermentados ou não industrializados, a tendência é que você tem muito mais alteração no seu metabolismo lipídico, principalmente, ou glicêmico, e daí a gente tem o quê? Quando você come errado, você vai ganhar peso, você vai ter, aí você tem um fenômeno da obesidade que a gente seguramente, acho que a Cláudia vai discutir muito comigo aqui, você vai discutir obesidade. Obesidade hoje é uma pandemia. Então, você Ele fala obesidade olhando para mim, eu não sei porquê, mas tudo bem, sigamos. E a gente vê muita gente com sobrepeso, muita gente com sobrepeso e muita gente obeso, e a obesidade é porta de entrada para hipertensão, para diabetes, para doença, aumento do colesterol, consequentemente doença nas coronárias, é porta de entrada para câncer, é porta de entrada para apneia obstrutiva do sono, é porta de entrada para arritmias, principalmente fibrilação atrial, ou seja, a obesidade é uma bomba relógio que vai explodir, a gente só não sabe qual o tamanho dessa explosão, mas com certeza é uma bomba relógio para qualquer indivíduo. Em outras palavras, é o famoso descasque mais e desembale menos, né, doutor? É mais ou menos isso, mais ou menos por aí. E com relação à carne, consumo de carne, há quem diga que a carne branca é mais saudável que a carne vermelha. Antigamente a carne de porco era tida como a vilã das dietas. Como é essa questão da carne com o nosso coração, doutor? Isso é importante. A carne vermelha, a gente recomenda que você, no seu cardápio do dia a dia, você use pelo menos 2 vezes por semana. Você coma peixe, porque prestem bem atenção a isso, gente. O peixe, de um modo geral, os peixes, de um modo geral, são ricos em ácido ômega 3. Guarde essa palavra, ômega 3. Pode ser peixe no sushi, aí, claro, tem que se fazer exceção àqueles fritos, mas o peixe no sushi, aquele cru, por exemplo. Cru. De um modo geral, o peixe cru ainda é melhor, Cláudio. Ainda é melhor. Mas eu quero bater muito nessa tecla. Depois eu explico. Talvez seja por isso que japonês não morde o coração. Ômega 3. Lembra bem disso. Tá. Eu quero alimentos ricos em ômega 3. Onde eu vou encontrar ômega 3? Principalmente nos peixes. Esse é o ponto. A carne vermelha a gente recomenda que você coma o mínimo possível. Evidentemente que é muito difícil. O brasileiro adora a carne vermelha, adora a picanha, adora o churrasco. Quando tem um churrasco tem que ter a cervejinha, tem que ter o tira-gosto, então é um perigo. Mas a batata frita. A batata frita, Nossa mas isso, senhora. Veja bem, é tudo com moderação. Se você passou o mês todinho trabalhando aqui, como você aqui o dia todinho aqui sentado, e chegou no sábado e vão comer uma batatinha frita ou como um pedacinho de churrasco, tudo bem. Mas, doutor Ítalo, com moderação a gente come brócolis. Batata frita e carne a gente não come com moderação. Não, melhor ainda. Melhor é tirar. Melhor é tirar. Tudo que for industrializado, tire. Procure alimentos naturais, porque são esses alimentos naturais que contêm todas as vitaminas, todos os sais minerais e todos eles, de uma certa forma, principalmente os peixes, são ricos em ômega 3. E por que é que eu falo isso, Cláudia? Porque eu tenho uma observação interessante. Eu vou na farmácia e fico ali no balcão. E eu vejo o vendedor diz, chega um outro paciente ao meu lado, um outro cliente, né? E ele diz, olha, o ômega 3 está na promoção. Aí eu fico só ouvindo. Aí diz, olha, se você comprar, ele não foi comprar ômega 3, nem vitamina, ele foi comprar outra coisa. Aí a pessoa diz, olha, se você levar 2, leva 3. O terceiro é grátis. O terceiro é grátis. Eu nunca ouvi isso numa farmácia, né? Só que não, né? Aí quando você chega, o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas gastam dinheiro com produtos que não têm significado para ele. Não precisa. E nós estamos num momento em que a gente vai ter que ser reeducado em relação à economia do nosso dia a dia, porque os brasileiros estão muito endividados. Então, pelo amor de Deus, lembre-se disso. Todas as vitaminas, todos os sais minerais que você precisa estão em qualquer feira livre de João Pessoa. Mas se a pessoa não tem hábitos saudáveis e ela quer garantir que vai ter ômega 3 no organismo, esse suplemento, ele não serve? Funciona. Não funciona? Não funciona. Pega besta esse suplemento, doutor? Essa é a mensagem. Não funciona. Não funciona. Porque todos os estudos mostram que esses ômega 3 naturais, como são vendidos hoje no Brasil, nenhum deles
nenhum deles dão efetiva proteção cardiovascular. O único ômega 3 que dá proteção cardiovascular é um ácido altamente purificado, só tem hoje nos Estados Unidos e na Europa, e não chegou aqui no Brasil. Mesmo assim, Cláudia, com prescrição muito restrita, ou seja, situações muito especiais. Ou seja, se você quiser consumir ômega 3 de verdade, aí no mercado de peixe de Tambaú, aí na peixaria, exatamente, comer do peixinho 2 vezes na semana, para você ter um mínimo de ômega 3 exatamente, real. E entenda, eu frisei bem aqui, é o sushi, no sushi é o peixe cru. O frito não vale. O frito não vale, não. O frito não vale. Aliás, os fritos, de um modo geral, não valem em termos de proteção. Não só, eu falo muito bomba de colesterol ali, né, doutor? Mas com a proteção como um todo para o seu organismo. Doutor, a minha pergunta foi em relação à mudança de hábitos aí alimentares, hábitos de trabalho, de rotina mesmo, daquelas pessoas que, enfim, não estão seguindo ao pé da letra as recomendações para ter uma boa saúde, principalmente cardíaca. O que é que se pode mudar, né, que não seja muito radical, mas que já dê uma contribuição para melhorar, principalmente a saúde cardiovascular? Por exemplo, exercício. Quantas vezes você pode fazer exercício? Enfim, qual a sua recomendação, doutor Ítalo? Ir ao cardiologista uma vez ao ano, por exemplo, é suficiente? Oi, Cláudio, isso é importante demais, né? Por quê? Porque a gente tem que trabalhar sempre em nível de população. Uma coisa é aquele indivíduo que chega no consultório, que conversa conosco, que a gente dá todas as recomendações de uma forma muito personalizada. Outra coisa é quando a gente fala para uma população, para o povo como um todo, né? Então, nesse sentido, eu sempre falo o seguinte: existem coisas simples que você pode fazer, você pode colocar como plano vamos dizer assim, um plano de saúde. Não vamos falar em doença, estou falando em saúde. Sim. Então, eu quero manter minha saúde, eu quero melhorar a minha saúde, minha qualidade de vida. Então, nada melhor do que você fazer um plano e começar a fazer uma atividade física. E qual é a atividade física? A que você gosta. Então, tem pessoas que gostam de nadar, tem pessoas que gostam de andar, simplesmente andar. Uma caminhada de 30 minutos. Uma caminhada de 30 minutos, 5 dias por semana. Mas já tem estudo, Cláudia, mostrando que menos tempo é o suficiente para a proteção do coração. Menos tempo de atividade. Então, a atividade, não, mas eu não gosto eu vejo muitas vezes, mas eu não gosto de exercício físico, eu não gosto. No começo, a gente é uma mudança, a gente está parado, sedentário. Evidentemente que nós temos que adaptar nosso cérebro a essa mudança. Eu vou começar. Primeiro dia você vai se levantar com preguiça, o segundo com preguiça, com muita dificuldade, mas na medida que você vai aumentando a atividade, o que é que vai acontecendo? Você também está reeducando o seu cérebro para isso. E você vai chegar um dia em que já é diferente. Se você não for, o seu cérebro vai pedir para você ir fazer o exercício. Então, a atividade física é barato. Você não precisa de nenhuma recomendação médica, a princípio, para fazer uma caminhada de 30 minutos por dia, 5 dias por semana. É o suficiente para você proteger o seu coração. Atividade física. Segundo, a alimentação. A gente já falou um pouquinho, mas uma alimentação saudável não tem nada de dieta. Eu não estou falando aqui de dieta. Eu não estou falando aqui em prescrição médica para você usar para melhorar a sua qualidade. Não, eu não estou falando isso. Estou falando coisas simples que você pode fazer. Alimentação saudável. E sempre eu volto àquela tecla. Todas as feiras livres de João Pessoa tem tudo que você quer. Tudo, tudo. Da proteína, do carboidrato e dos lipídios. Você tem tudo. Você tem tudo lá. Você tem o abacaxi, você tem a manga, você tem a laranja, tem a banana rica em sódio, de potássio, cálcio, magnésio. Você tem as carnes verdes naturais, tá certo? Você tem o peixe. Então você tem tudo. E os americanos, desculpe lhe interromper, os americanos dizem, tem um provérbio americano que diz o seguinte: uma maçã por dia faz a vida sadia. A maçã faz bem mesmo para a saúde? Certeza, com certeza. A maçã é uma fruta altamente rica em produtos, em substâncias naturais, selênio, vitaminas também. Então, maçã só tem um problema às vezes, muitas vezes tem constipação. E as pessoas que têm o intestino muito preso, prisão de ventre, né? Então a maçã, assim como a goiaba, muitas vezes isso depende muito do indivíduo. Não tem essa história de uma regra vale para todo mundo. Tá. Não existe isso em medicina. Eu tenho que personalizar. Então, pessoas que gostam de uma maçã e podem comer e não ficam muito constipados, muito presos ao intestino. E tem outros que é uma laranja, é uma pera,
é uma banana, depende muito. Mas uma fruta, por exemplo, café da manhã, a gente diz sempre assim, toma o café como rei, Sim. almoce como um Um súdito, súdito e jante com um e mendigo. jante como um mendigo. Oxe, o jantar é uma coisa mais simples possível. Talvez, como já pode um caldinho, um pouquinho de caldo, uma fruta para dormir, e acabou. Não, mas eu tenho que passar no McDonald's, eu tenho que comer batata frita, eu tenho que... pelo amor de Deus. Aí o que é que vai acontecer? Aumento de peso. Preciso mudar Então, essa história do alimentação jantar. saudável, não estou falando nada de dieta nem medicamento, gente. Uma alimentação saudável, um exercício regular. Também de acordo com o que você pode. Não, mas eu não posso fazer 5 dias por semana. Faça 3. Pronto, era essa pergunta que chegou aqui pelo Instagram. Faça 3. Marta Souto perguntando justamente isso. O exercício pode ser 3 vezes por semana? Faça 3 vezes por semana, aumenta um pouquinho o tempo. O importante é fazer, né? Isso, tá entendendo? Não tem problema nenhum. O exercício, qual o exercício, doutor Ítalo? Aquele que você gosta de fazer. Pode ser uma bicicleta, pode ser uma esteira que você tem em sua casa, na frente da sua televisão. Então, enquanto tá vendo aqui a Band News, tá fazendo um exercício. Essa dica do jantar eu preciso seguir, porque eu, pelo menos quando eu chego em casa do Brasil, gente, eu faço questão, não abro mão de um arroz, feijão e um bife doião. À noite, eu amo. À noite. Pois é. Aí você... Agora, veja bem, se você vai mudar, o que é que vai acontecer? No primeiro dia você não vai querer mudar. É. Então você tem que fazer isso paulatino. Eu tiro o arroz, o feijão e deixo só o bife doião. Mas tem que ter uma meta. Uhum. Não, você em 30 dias, você é muito jovem. Não, Mas mais ou menos, doutor. Você é muito jovem. Então vocês vão fazer um planejamento para 60 dias. Uhum. E vão começar a modificar lentamente para que o meu cérebro sempre se lembre da conexão do cérebro, que é que comanda todo da gente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do Toninho de Santa Rita. A gente falando aqui de alimentação saudável, a gente falando de atividades físicas, hábitos saudáveis como um todo, e ele vem com uma pergunta aqui que é interessante. Ele diz o seguinte: é verdade que ser feliz é bom pro coração? Esse ponto é muito importante, gente. Porque, ser feliz veja é bom bem, pra tudo. Né? ser feliz tudo que nós falamos aqui, nós estamos falando aqui no bem-estar físico, no bem-estar psíquico e do bem-estar social. Evidentemente que a gente ter essa tríade conectada, assim, vamos dizer assim, bem organizada dentro da nossa sociedade é muito difícil. Muitas vezes a gente tem uma pessoa que vamos dizer assim, não tem condição social em termos de moradia, em termos de... Aí entra políticas públicas que possam oferecer ao cidadão qualidade de vida também, para que eles possam ter... Não, ser feliz protege o coração, a felicidade libera substâncias químicas no cérebro que protegem a pressão arterial, que melhoram o bem-estar. Ou seja, felicidade é a porta de entrada para que você possa realmente ter uma condição de vida saudável, no sentido de bem-estar físico, psíquico e social. Deixa eu voltar para a história da maçã aqui, que o João Paulo já pergunta o seguinte: maçã sem casca também dá constipação? Ele disse que a mãe dele dizia que maçã com casca prende, sem casca solta. Faz diferença comer maçã com casca ou sem casca? Depende da biologia. Então, é o que eu falei para vocês. É personalizado. Então, aquilo que serve para mim não serve para Cláudia e que não serve para quem está nos ouvindo hoje. Porque eu tenho que personalizar. Então tem pessoas que comem maçã e não tem constipação, não tem prisão de ventre. Tem outras pessoas que comem goiaba e não tem. Tem pessoas que têm. Então é muito personalizado isso. É individual. Registrar aqui a audiência de Emily, consultora de marketing, que é nossa ouvinte assídua, e está dizendo que o Dr. Ítalo é simplesmente o melhor cardiologista da Paraíba. E ela tá dizendo aqui também no YouTube que o Dr. Ítalo tá dando uma surra de verdades na cara da gente aí. É verdade. É verdade. Doutor Ítalo, mais perguntas que chegam aqui pelo nosso WhatsApp, 9911-9207. O ouvinte Igor pergunta o que é morte súbita, e para uma pessoa que tem dieta equilibrada, pratica atividade física, faz tudo certinho, qual é o risco de se ter uma morte súbita? Muito bem. Veja bem, o que é uma morte súbita? Vamos só falar aquela morte inesperada. É aquele indivíduo que aparentemente, ele tem uma vida saudável, e a gente tem acompanhado muitos casos aqui em João Pessoa. Às vezes até atleta. Até atleta. Eu não esqueço mais nunca aquele jogador de São Caetano que teve um infarto em campo. Exatamente. E, de repente, esses indivíduos não têm um diagnóstico de uma cardiopatia. Muitas vezes, os exames convencionais não nos permitem esse diagnóstico. Eu tenho que partir para outros exames. E, consequentemente, esse indivíduo pode ter uma arritmia que faz com que o coração pare.
Isso é a morte súbita que é inesperada, porque aquele indivíduo não tinha nenhuma sinalização de que poderia ter uma doença cardíaca. E de repente, como? Muitas vezes você escuta, como é que fulano de tal morreu de repente se ele não sentia nada? Bem, aí é uma outra questão mais ampla, porque eu posso ter um indivíduo que não sente nada, mas que ele tem excesso de peso, que ele é sedentário, que ele é diabético, que ele é fumante. Então, será que ele já não tem uma cardiopatia de base e não é conhecida porque não fez o diagnóstico correto, não fez o exame adequado para a gente detectar isso precocemente? Então, muitas vezes o indivíduo já tem uma doença, por exemplo, nós temos casos assim, o paciente é diabético, 50 anos, nunca foi para o médico. Ou então toma uma medicação que não protege o coração. Qual o risco que esse indivíduo tem? Muito mais. De ter uma doença cardíaca, ter um infarto súbito e morrer. E a gente vê isso com frequência. O atleta, a gente sabe que tem atletas de alta performance que tem morte súbita. É pequeno número? É sim, mas ocorre. Por quê? Porque a gente tem outras cardiopatias, Cláudia, que a gente não consegue detectar por um teste ergométrico, por um ecocardiograma. Não consegue. Só, muitas vezes, a gente tem que recorrer a exames especializados para que a gente possa detectar. E a gente consegue, então, detectando, a gente salva. Por exemplo, anteontem eu estava em São Paulo conversando com 2 médicos e ela me contava a história de um anestesista que dentro da sala de anestesia com outros colegas esperando fazer, teve uma morte súbita. Aliás, ele teve uma parada cardíaca súbita porque eu não sabia que tinha nada. E, consequentemente, como estava dentro de uma sala, na hora certa, no lugar certo, com anestesistas, esse cara, pelo que eu soube, passou 1h30 em ressuscitação. Caramba. E saiu sem sequela, se recuperou. Porque ele teve uma parada cardíaca no lugar certo, na hora certa, no lugar que tinha tudo para protegê-lo. Então ele salvou. Deixa eu voltar a uma pergunta que eu fiz. A gente falou sobre diversas coisas, eu mesmo atrapalhei sua resposta. Ir ao cardiologista uma vez por ano é suficiente? Importante. Veja bem, no momento em que nós temos dificuldade, porque no Brasil as pessoas não querem ir primeiro para a medicina primária, que é aquele médico, o clínico geral que sabe tudo. Não, as pessoas procuram logo o cardiologista, procuram logo o endocrinologista, procuram logo o neurologista. O especialista. Especialista. No mundo inteiro é diferente. As pessoas são cuidadas, são atendidas, são acompanhadas pelo clínico geral. Então, se você tem uma boa saúde cardiovascular, controla seu peso bem, faz exercício regular, sua pressão é normal, seu colesterol é normal, então você faz apenas como screening de prevenção, então evidentemente que uma vez por ano ao cardiologista é o suficiente. É o suficiente. Não precisa você ficar fazendo exame toda hora. E aí eu vi, quando cheguei aqui, eu vi a história de que agora as farmácias podem fazer exame. Isso. Então veja bem, o que é que me preocupa numa situação como essa, Cláudia? Será que vai ser também com produtos que eles oferecem? Aí chegou lá, você pode fazer o exame aqui hoje, você não quer fazer o exame de sangue, aí faz o exame de sangue, aí dá um colesterol alto, o que é que vai acontecer com esse paciente? Ele vai ser a complicação. Será que também vai chegar na farmácia e falar, olha, toma esse remédio? Olha Seu o perigo. resultado é esse, a gente Olha oferece o medicamento já oferece X. X. O cara já faz o exame, já faz o diagnóstico e já prescreve. É um perigo esse negócio. A gente tem que se lembrar, gente, que a gente está num país em que a educação, de um modo geral, não é uma educação de muita qualidade, de qualidade, e principalmente em termos de conscientização disso é muito difícil. Então é preciso ter todo cuidado para que isso não passe, é importante, mas que não passe a ser mais um instrumento de venda de medicamentos sem prescrição médica. Doutor Ítalo Kumamoto, presidente em exercício do Memorial São Francisco, do Instituto Felipe Kumamoto e membro de um bocado de sociedade pelo mundo. Obrigado, doutor Ítalo. Satisfação revê-lo. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês e espero que essas mensagens médicas não farmacológicas ajudem a vocês a viver melhor. Homem, esse homem deu uma aula aqui agora. Viu? Já vou marcar minha consulta. Obrigado. A Emily disse que vai começar na academia hoje mesmo. Eu acho que eu vou voltar a pedalar pra semana. Vai começar a caminhar, enfim. Enfim, vamos cuidar da vida.